Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Começamos nossa aula hoje fazendo uma abordagem bem rapidinho aí, só uma revisãozinha sobre os modelos atômicos, tá? Assunto que nós estudamos no semestre passado, então não vamos delongar muito por aqui não. Bom, ok. O que que é estudar modelos atômicos? Modelos atômicos, pessoal, é uma tentativa de entendermos do que a matéria é feita. Então, nós estamos estudando a constituição da matéria, do que nós somos feitos, do que tudo ao nosso redor é feito. Tá? E essas ideias, essas dúvidas, elas não são de hoje. Então, nós podemos buscar aqui que isso aí tem início, olha, já que é em 400 a.C., mas vamos mais longe ainda, podemos colocar 600 a.C. Aqui, por exemplo, nessa linha do tempo aparece Demócrito em 400 a.C., mas em 600 a.C. já temos aí escrituras dizendo sobre outros pensadores, como Anaximes ou Tales de Mileto, entre outros que já tinham teorias aí sobre a constituição da matéria, tá? Então, temos aqui, ó, 400 a.C. ou 600 a.C., que vocês preferirem, até chegar ao nosso modelo mais atual, tá? Que é aqui do século XX, tá? Começa aqui, e aqui do século XX, tá bom? Passando à frente, podemos falar de Demócrito, que foi nas escrituras aí um dos primeiros do nosso conhecimento atual a dizer a palavra, a dizer não, a aparecer com o termo átomo, né, que tem o sentido de indivisível, de negação, não, tomos de partes, não, não partes. E é importante você compreender que Demócrito ele é um filósofo, tá? Então isso aqui é simplesmente são ideias, né, que são defendidas aí a partir de uma lógica matemática puxada aí por Demócrito. Apesar de Demócrito trazer o termo átomo, não foi ele quem teve mais sucesso em relação às suas teorias, né? Então aqui o filósofo dos filósofos é Aristóteles, isso no nosso país e depende muito de onde a pessoa vive, né? Se for um chinês, por exemplo, pode ser, não sei dizer isso com propriedade, mas é possível que eles tenham outras referências, tá? Então, coisas que a gente aprende depende muito da história da nossa sociedade. Nós aprendemos Aristóteles porque aqui é filosofia grega, né? O berço do nosso conhecimento é a filosofia grega, e nós fomos colonizados por europeus, né? Consequentemente, essa foi a escola que nós iniciamos. Eu penso que provavelmente em outras civilizações, como a chinesa e outros países, eles tenham outras referências, tá? Essa teoria dos quatro elementos que vocês já devem ter visto, espero que tenham estudado, ela durou cerca de 2.000 anos. Daí você já analisa a capacidade de Aristóteles, né, o quanto isso aí durou. Isso reflete muito na história de Aristóteles, né? Aristóteles era preceptor de Alexandre o Grande, então foi um império que conquistou várias áreas, um dos maiores impérios que existiu no mundo. Consequentemente, as ideias dele foram mais difundidas e, consequentemente, chegaram até nós com maior facilidade. Tá? E é interessante compreender esse caminho, tá? A relação entre ciência, sociedade, história, tá? É fundamental a gente ter essa compreensão mais ampla das coisas que acontecem. A química não é algo isolado no mundo, não, tá bom? O modelo atômico de Dalton, que é o que a gente inicia agora, ele é baseado nas leis ponderais, tá? Inclusive, eu não vou me delongar aqui nas leis ponderais, mas só de vocês analisarem esses slides já vão lembrar, ó, que são as leis ponderais? Aqui, ó, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá? Aquele que falava, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Apesar de não estar isso nos estudos, né?
de Lavoisier. Porque o que está lá pela lei de conservação da massa, mais ou menos uma tradução, é que em um sistema fechado, uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos e por aí vai. A lei de Prost, que é a lei das proporções fixas, né? Então, se dobra um, também dobra o outro, e por aí vai, você vai ter aí múltiplos, ok? Consequentemente, a lei de Dalton, que consequentemente culminou no modelo atômico de Dalton. Eu sugiro a vocês, para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula, a gente já estudou isso, que vocês dêem uma olhada nesse site aqui, ó, que é a explicação de Dalton para as leis ponderais. Estabelece uma relação legal entre o modelo atômico e as leis ponderais. Você vai conseguir entender melhor como que o modelo de Dalton ele foi feito, tá? E outra coisa que a gente analisa também é que Dalton ele fez uma série de postulados, tá? O que são postulados? É algo posto, tá? Ele não precisou provar isso. É, pela, pelo grau de respeito que ele tinha na academia e os seus estudos, era aceito cientificamente o que ele colocava, tá? Mas não necessariamente esses postulados careciam de uma comprovação. Tá? Então é interessante vocês entenderem esses postulados aí, como é o caso lá que fala, esfera maciça, indivisível, indestrutível. Tá? Isso não foi provado, é simplesmente um postulado, ok? Então é interessante darem uma olhada nisso aí também. Show! O modelo de Dalton, pessoal, ele tem algumas limitações. Qualquer teoria, qualquer modelo explicativo terá limitações. Do Dalton é que não explicava a natureza elétrica da matéria. E, cara, é muito complexo, né? Você conseguir explicar toda a matéria, todas as propriedades que a matéria tem, a partir de uma única teoria. Então, assim, eu vejo que isso é praticamente impossível. Consequentemente, você deve estar pensando, então o modelo atômico de Dalton não serve para nada, já que ele não explica a natureza elétrica da matéria, não explica a eletricidade, não preciso aprender ele, vamos descartar. Não. O modelo atômico de Dalton serve sim. Utilizamos ele principalmente para entender leis ponderais, eu consigo entender com o modelo de Dalton, e também gases nobres. Gases nobres não, perdão. Os gases ideais. Tá? Então, todo modelo explicativo ele tem uma utilidade. Tá bom? Eu não preciso utilizar modelos mais modernos para eu conseguir entender conceitos mais simples. Tá? Então, a gente passa agora a estudar o modelo de Thomson. E de onde que parte esse modelo de Thomson? Ele parte aqui dos raios catódicos. Tá? Dos raios catódicos. Então, os raios catódicos foi algo que começou a ser estudado na época, né? Então, criou-se uma certa curiosidade para entender, né, o que são os raios catódicos. O pessoal pegava um bulbo de vidro aqui, em baixa pressão, tá? Colocava uma grande diferença de potencial, ó, polo negativo aqui e polo positivo aqui, uma grande diferença de potencial, e colocava aqui dentro um gás em baixíssima pressão. Tá? Quando ligava o sistema elétrico, aqui, eles percebiam esse feixe aqui no meio. Né? Então, esse feixe aqui no meio é que são os raios catódicos. Então, começaram a estudar as propriedades desses raios, a constituição desses raios, até chegar aí à descoberta do elétron. Esse, por exemplo, aqui, ó, é um estudo em que mostra a relação entre os raios catódicos e um ímã. Então você vê que ele tem interação magnética. Então ele foi atraído, ó, ele faz isso, ó. Aqui, ó, ele é atraído pelo ímã, tá? Então isso aí é a descoberta do elétron, né? Descobrindo o elétron, várias coisas começaram a ser estudadas também, como é o caso de Thomson, que ele estudou, ele conseguiu definir a razão entre a massa e a carga do elétron, utilizando um experimento utilizando um equipamento, isso aqui, gente, ó, antigo, viu? Muito antigo,
e ele conseguia saber a relação da massa e a carga do elétron através de quê? Aqui ele colocava uma amostra, né? Essa amostra era aquecida, e então ele tem um acelerador, né? Uma diferença de potencial aqui, ó, que aceleram esses íons e ele passa por um campo magnético. O que acontece? Dependendo do tamanho da partícula, se ela for pequenininha, ela vai ter uma grande relação ela vai ter uma grande interação com o campo magnético. Consequentemente, ela é desviada e faz a curva bem fechada. Então, vai bater aqui no detector, ele vai conseguir aí um resultado. Agora, se é grande, a curva já é mais aberta, vai bater aqui no detector. Com esse equipamento, ele conseguiu estabelecer a relação entre a massa e a carga. Ah, então ele descobriu a massa e a carga do elétron? Não. Ele conseguiu estabelecer a relação da massa e a carga. Ou seja, para tantos gramas eu tenho uma massa, eu tenho uma carga de x coulombs, tá? Então, outro carinha que colaborou muito para entender a natureza do elétron foi o Millikan. Ele fez esse experimento aqui extremamente engenhoso. Olha que bacana. Isso aqui é um óleo, um azeite, tá? Ele borrifa esse azeite aqui em gotículas muito pequenas. Aqui tem um orifício por onde essas gotículas podem passar. E aqui dentro existe um campo elétrico, tá? São duas placas elétricas com uma grande diferença de potencial. Botou aqui uma luz para ele poder enxergar e aqui um microscópio para ele poder visualizar. Esse campo elétrico ele é ajustável, tá? O que ele fazia? Ele ficava visualizando as gotículas, ajustava o campo elétrico de forma a com que as partículas ficassem aqui, ó, paradas no seu campo de visão. Ok. E aí, o que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu identificar, conseguiu medir a carga de um elétron. Como que ele fez isso? Ele analisava que algumas partículas paravam com uma certa diferença de potencial, certo? E à medida que ele variava essa diferença de potencial, outras partículas paravam em valores múltiplos, tá? Em valores que tinham uma relação matemática muito interessante de um com o outro. Então, a partir da menor diferença, né, da menor diferença de potencial aplicada, ele conseguiu determinar aqui a carga do elétron. Descobrindo a carga do elétron, como Thomson já tinha a relação massa-carga, foi possível definir também a massa do elétron. Esse experimento, gente, não tem como não ser fã, tá? Ele é fantástico mesmo. Isso aqui é uma coisa linda que foi feito aí, ó, há séculos atrás. Então, esse aqui, se eu não me engano, ou é do século XIX, ou início. Não, é século XIX mesmo, tá? Feito no século XIX, gente. Então é fantástico. Então, galera, a partir de todos aqueles experimentos que eu mostrei para vocês, várias descobertas, foi possível, olha, no finalzinho do século XIX, em 1897, definir então o modelo atômico de Thomson, que é, em média, costuma chamar de pudim de passas. Eu nunca vi um pudim de passas, mas é assim que a literatura chama. Como é que seria esse modelo? Enquanto o modelo atômico de Dalton era simplesmente uma esfera maciça, como se fosse uma bola de bilhar ou alguma coisa do tipo, o modelo atômico de Thomson ele é colocado como aquela esfera maciça, beleza? Só que com algumas partículas aqui, ó, encrustadas, grudadas nessa esfera maior. Esses aqui seriam o quê? Os elétrons, certo? Então esse aí é o modelo de Thomson. Okay? Inclusive, ó, no interior dele também, ó, tá bom?
Então, esses aí são as partículas com carga negativa, que são os elétrons. Bacana! Nessa época também, ó, uma época muito próxima, finalzinho do século XIX, início do século XX, outra coisa intrigou os cientistas da época, que eram alguns materiais que emitiam radiação, né? E começa aí novas descobertas que, consequentemente, culminam em um novo modelo atômico. Tá? Eu já passei alguns vídeos para vocês, vou colocar lá alguns vídeos sobre a descoberta da radioatividade. Espero que vocês assistam para vocês terem uma noção bacana aí do que é, como funciona e como que foi possível estabelecer esse novo modelo atômico. 1911, Rutherford. Rutherford é um professor fantástico, pelo menos acho que 5 alunos dele ganharam o prêmio Nobel. Né? Acho que um dia eu vou alcançar esse cara, certeza. 2 alunos dele, Geiger e Marsden, fizeram um experimento. Como é que era esse experimento? Pegar um elemento radioativo, colocar ele em um sistema ali fechado, à base de chumbo, que não atravessasse, essa radiação não atravessasse esse material, abrir um orifício por onde passaria essa radiação, e essa radiação se chocaria com uma plaquinha muito fininha. Tá? O que era esperado? Pelo modelo atômico de Thomson, em que fica um átomo fica bem junto do outro, ó, esperava o quê? Que isso aqui batesse e voltasse, né? Mas o que aconteceu foi um pouco diferente. Olha só. Quando fez esse experimento, né, que bombardeou a plaquinha, esperava que a maioria batesse e voltasse, né? Praticamente quase tudo batesse e voltasse. A realidade foi que a maioria, a grande maioria, passou sem nenhum problema ou simplesmente foi desviado, tá? Mas a maioria passou tranquilamente. Conclusão: maior parte da matéria é feita de espaços vazios, tá? Essa foi a conclusão. Então a gente chega aqui, ó, aquele modelo que é um pouquinho mais novo, né, que a gente tem aqui no meio o núcleo, né? E ao redor temos aqui os elétrons, né? Então nós temos a eletrosfera. É onde ficam os elétrons, certo? Aqui, negativo, né? O núcleo positivo, tá? E é bacana que aqui a gente só tem informação nessa época de que a carga central é positiva, porque como as partículas alfa são negativas e elas batiam e voltavam, eram desviadas, a ideia era que devem ter cargas iguais para poder desviar ou bater e voltar, né? Só na década de 30 é que descobrem o nêutron, tá? Que fica aqui junto no núcleo. Tá? Por enquanto, só temos aí o elétrons e aqui no caso do núcleo, é onde temos os prótons, tá? Que foram descobertos aí mais tarde. Mais tarde não, os prótons eles são descobertos naqueles experimentos de raios catódicos, tá? Um pesquisador, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele percebeu que existiam outros raios no sentido oposto aos raios catódicos. Então, se os raios catódicos iam no sentido, é porque eles tinham uma carga. E tinha outros raios que vinham em sentido oposto. Então, esses no sentido oposto tinham carga oposta. Então, aí descobriu-se os prótons. Tá bom? Aqui tem as probabilidades, né? De ter atravessado no previsto e no experimental. Seguimos aí, chegamos então aí ao modelo atômico de Rutherford, em que nós temos a eletrosfera e o núcleo, igual eu mostrei para vocês. Tá?
Bacana, mas esse modelo, apesar de ser o mais famosinho, é o que aparece nos desenhos, né, esse que eu desenhei. Apesar disso, ele também tem limitações. Quais as limitações dele? Primeirinha, limitação na questão de energia. Pensa bem, se você tem um elétron, se esse elétron tem carga negativa e está em movimento ao redor do núcleo, a tendência é que ele perca energia e, perdendo energia, ele deve ir em direção ao núcleo. E então acontece cabum. O átomo ele implode, tá? Sabemos que isso não acontece, tá? Então aqui, ó, pelas leis da física de Newton, esse modelo não tem uma explicação razoável, tá? Outra coisa, os espectros atômicos, né? Como que explica as cores, né? Igual dos foguetes. Né? Nessa época aqui, ó, começaram a estudar a questão das cores, né? Das emissões. Como que explica essas emissões, essa perda de energia? Então, esse modelo de Rutherford também não explica. Então, temos aí muito assunto para frente para a gente poder estudar sobre o novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr. Valeu, turma. Esse vídeo ficou enorme, mas tentei ser rápido, mas acho que não deu, né? Vou tentar nos próximos, tá? Valeu, turma.